Um dos folguedos mais queridos da nossa cultura popular aquece o nosso coração tal qual fogueira de São João. E não é porque os dias de Santo Antônio, São Pedro e São João são comemorados em junho que as pessoas são obrigadas a se contentar apenas com essas datas. Por aqui é assim, festa todo dia e para todo lado, praticamente de maio a agosto. Muita festa, comidinhas, brincadeiras, música e as famosas quadrilhas encantam as pessoas. O nível dessas quadrilhas é tão alto que existe até uma liga para organizá-las, a Link DFE, da qual faz parte a nossa convidada. Eu converso hoje com Jéssica Leite, presidente da quadrilha Saca-Rolha, de São Sebastião. Eu sou Charlotte Vilela e este é o Mosaico Federal. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira temporada na Frequência da Cultura. Olá, eu sou Charlotte Vilela, sou mulher, sou branca, cabelos e olhos claros, tenho 48 anos, estou usando roupa preta, saia e blusa, uma sandália preta. Estamos nos estúdios do Jornal de Brasília, no nosso cenário, montado com uma pequena sala de estar, vê-se 2 cadeiras amarelas, uma pequena mesa cor-de-rosa, objetos de decoração como abajures e atrás de nós o logo do projeto, um microfone multicolorido. Ao meu lado, nossa convidada, Jéssica Leite. Olá, eu sou a Jéssica Leite, sou mulher preta, estou de vestido preto com detalhes azuis, estou com a sandália cor de pele e um agasalho preto. Então, muito obrigada pela presença, Jéssica. Então, como dizem, vamos começar do início, né? Eu já fiquei sabendo que você veio do Maranhão para cá há muitos anos, então eu queria que você relembrasse para a gente como foi sua vinda para cá, né? E como você acabou se integrando aí a esse movimento que é tão forte na sua vida, né? Então, para você explicar para a gente também da importância das quadrilhas, desse movimento junino na sua vida. Eu vim do Maranhão para cá, primeiro a minha mãe veio a trabalho, né, de lá, e aí depois ela voltou e foi buscar eu e meu irmão. E aí eu cheguei aqui em 2000. Cheguei aqui em 2000 e 2 anos depois, o seu Augusto, que é o fundador da quadrilha, a minha mãe era casada com o sobrinho dele, e aí ele foi visitar a gente, me viu e perguntou se eu não queria ir conhecer a quadrilha junina. E aí eu tava fazendo nada, não conhecia quase ninguém aqui, e eu fui. E eu me encantei. Só que como na época eu era menor, mesmo que eu era uma criança, ele fez uma quadrilha junina na minha escola em que eu estudava, e aí ele me chamou e falou, bora, esse é seu momento. Fui. Me encantei por quadrilha junina, e aí eu dancei na quadrilha da escola, e no ano seguinte eu já fui para Saca-Rolha, porque eu já estava com uma idadezinha legal para acompanhar. E daí não saí mais de quadrilha e tô aqui até hoje. E é interessante porque, assim, as festas juninas, a cultura junina, ela é de norte a sul, de leste a oeste no país, mas é forte, tirando Brasília, que eu acho que tá difícil ter um povo que gosta mais de festa junina aqui que o pessoal do Distrito Federal. É uma festa muito com a cara do Nordeste também, né? E você veio se envolver com o mundo junino aqui. Se bem que você era criança, né? As coisas todas eram novidades ali naquela época. E é muito maravilhoso, né? Que você foi, então ali teve aquele momento do lazer e da brincadeira e você trilhou um caminho se tornando aí presidente da Saca-Rolha. Parabéns, né? Parece que são poucas mulheres, né, no comando aí dessas quadrilhas, no movimento junino, e você aí tão jovem, tão experiente, né? Vamos dizer assim, que você desenvolveu uma carreira aí na Saca-Rolha, né? Então, eu queria que você contasse para a gente o que vem a ser uma quadrilha
para além daquela apresentação que a gente vê ali, né, vai numa festa e vê, eu imagino que tenha uma preparação muito grande. Você Sim. contasse um pouco para a gente ali do dia a dia aí, dos quadrilheiros. Sim. A quadrilha junina na qual eu participo, a gente se considera uma quadrilha profissional. Porque a maioria das pessoas, quando vê quadrilha, acha que é aquela mesma, que a gente faz a mesma quadrilha de escola. E não é. É um pouquinho mais organizada, é um pouco mais profissional. Então, a quadrilha junina, pra gente, antes de tudo, a gente se organiza meses antes. Então, tem quadrilha que começa a ensaiar para o próximo ano em setembro. Então, requer um tempo bem grande para se organizar, porque são vários detalhes. Tem que ser feito um tema, tem que ser estudado um tema, estudou o tema, tudo tem que casar. É o tema, é a música, é o cenário, são os passos coreográficos. Então, são muitos detalhes. E é por isso que a gente começa um pouquinho antes os ensaios de quadrilha. Para que quando chegar maio, junho, a gente poder dar aquele espetáculo que todo mundo vê, querendo ou não dar um certo trabalho, né? Porque são muitas pessoas, a gente, como eu disse, a gente quer os mínimos detalhes bem feito, bem organizado. E a quadrilha junina, no profissional que eu falo, é isso. A gente é uma quadrilha que sempre vem com um tema, geralmente é voltado para o Nordeste, para contar uma história do Nordeste, mas tem outras quadrilhas que têm um segmento não só do Nordeste, conta uma história, e aí, para isso tudo acontecer, é muito trabalho, é muito suor. Geralmente a gente sai a final de semana, faz intensivão, que é intensivão. Intensivão geralmente começa às 9, acaba às 6, às 7 da noite, para que tudo, quando a gente for se apresentar, começar a temporada junina, esteja tudo bem encaixado, tudo certinho, todo mundo sabe o seu local, fazer aquele espetáculo que todo mundo gosta. E é muita responsabilidade, né, porque a Saca-Rolha é aí a quadrilha mais antiga de São Sebastião, né, está Sim, completando 33 anos, sim, e uma região que tem tradição de ter muitas quadrilhas, né. sim. Fala pra gente como é que é a convivência com essas outras quadrilhas, que quadrilhas são essas? E, assim, por alto, quantas pessoas você acha que esse circuito envolve? O movimento junino de São Sebastião, especificamente falando, tem a Saca-Rolha, que é a quadrilha mais antiga de lá, que é considerada a mãe das outras quadrilhas, porque a maioria delas saíram daqui da Saca-Rolha, os integrantes saíram e formaram as suas juninas. E lá é a Saca-Rolha, no Sol Piscar, a Formiga da Roça, a Santo Afonso, que é a quadrilha de igreja, e a Chinelo de Couro. E antes tinha outras quadrilhas, só que essas são as que estão atuantes até hoje, né? E lá, graças a Deus, os presidentes e até os próprios integrantes da quadrilha, a gente consegue ter uma sincronia, a gente consegue ter uma parceria que no movimento junino, até um bom tempo atrás, isso era meio que não dava, né? Mas a gente, graças a Deus, a gente conseguiu se alinhar, a gente decide muita coisa junto do movimento junino de São Sebastião. Então, a gente acabou nos tornando amigo, um apoiando o outro, ajudando o outro, sempre o que um puder opinar na junina do outro, claro que com respeito, a gente faz isso, a gente senta, e aí, o que é melhor para o nosso movimento junino, o que é melhor para as nossas quadrilhas, e eu dei a sorte de ser a única mulher envolvida nisso, então, somos, como eu falei, somos as quadrilhas, e eu sou a única mulher que estou no meio dos rapazes. Então, para mim, acaba sendo uma experiência maior ainda, porque eu acabo, como os meninos já estão muito mais tempo do que eu à frente das quadrilhas dele, eu acabo pegando a experiência deles, eu acabo trazendo experiência para mim. E quando eu assumi a quadrilha, eles me ajudaram muito nesse processo de entender o que tinha que fazer, como que é, documentação. Então, eles me apoiaram muito e eles foram muito importantes para mim continuar, né? E graças a Deus, como eu falei, o nosso movimento junino lá de São Sebastião é um movimento bem unido. A gente se ajuda, a gente tenta não atrapalhar o trabalho do outro, estamos organizados. E em relação à quantidade de dançarinos, fica até meio difícil de eu mensurar, porque diretamente
São 5 quadrilhas. Eu acredito que na base de uns 2, 3 mil Uau. pessoas, jovens, adultos, crianças. Indiretamente tem muito mais, porque quando a gente está nesse processo do movimento junino de fazer quadrilha junina, não é só os dançarinos, né? A gente geralmente mexe com a costureira, vai atrás de uma costureira, tem a pessoa que faz o cenário, tem quem pinta cenário, então tem vários outros setores que a gente acaba envolvendo no movimento junino. Então não é só a quadrilha junina consegue abranger muito mais do que só a quadrilha junina. Então acaba que, como eu falei, diretamente tem esse tanto, indiretamente é fácil, tem muito mais. No caso, na Saca-Rolha, que é uma quadrilha bem familiar, a minha mãe, ela ajuda, ela que faz lanche, ela que mãe, eu quero isso, e ela faz. Eu trouxe os meus irmãos para dançar quadrilha, o meu marido dança quadrilha, os meus filhos acompanham, e vários, assim como vários outros. Na minha quadrilha tem marido, tem mulher, tem filho, tem mãe, tem filha, e assim vai. Então, é meio que difícil mensurar a quantidade de pessoas certas, mas é isso, o movimento junino consegue mexer com toda essa cadeia aí, que não é só a quadrilha junina. Por trás tem uma costureira, tem a pessoa que faz o cenário, tem quem tem o pintor, o artista plástico que faz os nossos banners, tem a pessoa da camisetaria que faz as camisas, tem as pessoas que gostam e amam, que já dançaram nas quadrilhas e continua de uma forma ou de outra ajudando, indo torcer, vai assistir. Então, querendo ou não, a comunidade acaba se envolvendo muito mais, né? Muito, né, muito mais do que aquelas pessoas que estão ali dançando, né. Então, Sim. hoje, não sei se há quanto tempo, né, existe aí um incentivo, né, uma lei de fomento, né, para esse grupo de Sim. quadrilhas. Então, eu imagino que seja muito importante na geração de emprego, né, daquela Sim, comunidade, sim. trabalhos temporários. E a questão sentimental também, né, porque você é a costureira que faz a roupa, né. Tem isso. As costureiras, elas se apropriam. Geralmente, elas fazem para aquele grupo. É muito difícil uma costureira pegar mais de um grupo. Ela é aquele, eu sou a costureira da Saca-Rolha, sou a costureira da Formiga da Roça. Então, querendo ou não, elas acabam pegando para si o que é nosso, né, também. Que é o amor por quadrilha, elas se dedicam, vira à noite para manter o figurino bonito, para estar pronto no dia de apresentação. E é isso, e o amor do movimento junino é meio difícil de explicar, porque eu sempre falo que quadrilha junina é religião. Eu falo isso porque não tem como explicar. A gente que é quadrilheiro não aceita ser discutido, a gente não aceita a dúvida, porque só a gente sabe o sofrimento que é ser quadrilheiro junino, e só a gente sabe o quão gratificante é ser quadrilheiro junino. Que o dançarino de quadrilha junina, ele tem esses dois pontos de equilíbrio, que é o saber o peso que é o ser quadrilheiro, e saber o peso que é dançar quadrilha e ter essa emoção, porque quadrilha junina, no meu grupo, eu sempre falo, né, que quadrilha junina, ela muda as pessoas. Me mudou, a gente conseguiu mudar outras pessoas, e há relatos no Brasil inteiro, né, de quem é quadrilheiro, que quadrilha junina salvou a vida, de que depois da quadrilha, a pessoa teve uma visão maior do que quer da vida. Então, quadrilha é bom demais. É porque seria ali pela convivência, pelo poder da dança, a música, tem um quê de religião ali também. Conta aí pra gente, assim, desse encanto que a quadrilha desperta em vocês. Eu acho que é um pouco de tudo, sabe? Porque para você ser quadrilheiro, como alguns, os que não conhecem, eles acham que quadrilha é só chegar lá e dançar e pronto. Não. Tem todo um processo, a gente tem que ser um grupo bem organizado para a gente poder conseguir os nossos objetivos. Para você dançar numa quadrilha junina, você tem que ter disciplina. Disciplina para ensaiar, disciplina para você chegar nos horários, disciplina para... Geralmente, a gente não dança só em um local numa noite, dança em mais de um local. Então, tem que ter um certo horário, tem que ter uma disciplina. Então, começa por aí, em questão de porquê.
E isso tudo acontece porque a quadrilha junina, ela faz você ter uma certa disciplina. Ela faz você entender que aquilo ali vai muito além do que você imaginava, porque muito chega achando que é brincadeira. Ah, é só pra mim sair final de semana. E não, e chega lá e vê que não é assim, que o nosso projeto é um projeto sério, que eu costumo falar na quadrilha que eu faço pessoas. Que eu faço quadrilha pra fazer pessoas dignas, pessoas honestas e pessoas leais. E não é só no meu grupo, como eu conheço vários outros grupos, eu sei que eles têm esse mesmo pensamento. E eu acho que a quadrilha junina tem esse efeito bom nas pessoas, porque primeiro que é um movimento extremamente familiar. Quadrilha junina, se você for em qualquer quadrilha, no mínimo vai ter um pai, uma mãe e um filho que dança na mesma quadrilha, envolvido. Começa por aí. Depois que é um movimento que se apega muito na questão da religião também, né? Todo mundo A questão das paróquias, né? Da região Isso, também, isso. né? E o movimento junino é um movimento muito amplo, sabe? O movimento junino, ele não quer saber qual é a sua cor, qual é a sua religião, se você tem dinheiro ou não. Não quer. Se você é preto, branco, roxo. O movimento junino não tem isso. O movimento junino quer que você venha, quer que você conheça. E eu acho que é isso que encanta os dançarinos, né? Acho que é isso que me faz ter esse friozinho na barriga há tantos anos de dançar quadrilha, porque o movimento junino, ele não quer saber o que você tem, o que você não tem. Ele quer que você seja feliz, ele quer que você seja você. E eu acho que isso é o mais importante, né? Hoje em dia. E quais são, assim, as atribuições de um presidente, de uma presidente de quadrilha, e além da presidente onde são seus apoios? Você tem, de repente, um coreógrafo, a figurinista, como é que está organizada aí esse pessoal, ou é todo mundo você? Todo mundo sou eu. Olha só. Mas, assim, o presidente Eu costumo falar que eu sou a que dá a cara a tapa, eu sou a ponta do iceberg, né? São eles que mantêm o grupo unido, vivo, e eu só dou a cara a tapa, eu sou a que apareço. Mas as conquistas são muito mais deles do que minha, né? E eu sou a presidente, o meu papel é ir atrás, é defender meu grupo, é correr atrás de melhorias para o grupo, é sanar qualquer dúvida, qualquer briguinha que aconteça. E eu faço tudo. Com a ajuda de outros, ó, com certeza, né? Eu sou aqui, atualmente eu coreógrafo o grupo. Eu sou que vou na costureira. Até porque você foi bailarina há muitos anos, Pois né? é. Dançarina. E aí eu vou lá na costureira. Ó, a gente quer assim, assim, assim. Depois que decide o tema, começa a pensar no figurino, no traje. Vai na costureira, se tem que comprar as coisas que precisa, ser eu que vou com a costureira. Então, querendo ou não, quadrilha junina é um trabalho de formiguinha, né? Mas eu falo que eu sou a que dou a cara a tapa. Sou a presidente e eu sou a que tento trazer o melhor que eu posso pro grupo. Mas são muito mais eles do que eu, né? E fala pra gente aí sobre essa liga, né? A Link DFE e tem uma outra, como é que elas funcionam? Então, a Link DFE, que é a qual a gente é associado, né? Tem a Link DFE e tem a União Junina. Elas são as federações acima da gente que representam a gente. Então, sempre que tem algo, um edital, um evento que tenha alguma verba, são elas que são chamadas para decidir o que é melhor para o movimento junino. Assim como também, quando tem algo para decidir, são elas que sentam, resolvem entre elas primeiro e depois passa para a gente, para os grupos. Ontem mesmo teve, lá na Câmara Legislativa, teve até um momento para as quadrilhas juninas, que as quadrilhas foram lá para tratar sobre o movimento junino do Brasil. Então, é isso que a Link DFE e a União Junina faz. Elas representam Brasília, o movimento junino de Brasília em torno, tanto em Brasília quanto fora de Brasília, né? Que aí elas vão porque tem uma outra entidade maior ainda que a nossa, que é a Confebrac. No caso, a Link DFE é filiada à Confebrac e a União Junina é filiada à Conarge, que são essas duas instituições que comandam as quadrilhas juninas do Brasil.
Então, sempre que a liga... vai ter o Nacional de Quadrilhas Juninas, né? Que é para decidir a quadrilha campeã do ano do Brasil todo. A Link DFE vai representando Brasília para decidir local, para participar de assembleia, para dar um suporte para as quadrilhas juninas que vão participar desse concurso. Assim como a União Junina, quando é da CONARJ, ela que vai para representar as quadrilhas da instituição dela no Brasil. Tá. E esse circuito, enfim, você já começa o ano ali, já ensaiando, lá para maio, já começam a rodar aí o Distrito Federal, dançando, você falou, né, às vezes mais de uma apresentação por noite. No mínimo, assim, se você não avançar em categorias, quantas vezes vocês costumam se apresentar por ano? Na temporada, a gente... Muito. Porque a gente geralmente, como eu falei, começa em maio e muitas das vezes acaba lá para agosto, setembro. E a gente, quando a gente começa a se apresentar, a gente geralmente dança em condomínio, clube, eventos particulares. Então, depende muito do ano também. Mas eu acredito que a gente deve fazer umas 90 Ixi. por temporada. Uhum. Porque, como eu falei, tem final de semana que a gente dança sábado e domingo, todos os dias. Tem final de semana que dança só sábado e domingo. E assim vai. E tem dia também que a gente dança noite, no caso. Tem noite que a gente dança 2 vezes, 3 vezes. E vocês se apresentam tanto assim nesse, vamos dizer assim, no circuito oficial como uma competição, como vocês podem também ser contratados para dançar em festas, em eventos, né? Sim, a gente acaba organizando a nossa agenda para tudo se encaixar, né? Uhum. Porque geralmente o circuito da Link DFE são 4, 5 apresentações por circuito. Como eu falei, é o especial e o acesso. E aí 5 apresentações em Brasília e em torno. Então, não é só no local. Uhum. A gente, um final de semana, tá se apresentando em São Sebastião, no outro em Samambaia, e por aí vai. E a gente é contratado para se apresentar em eventos particulares. Arraiá, casamento, aniversário, escola também. A gente dança muito em escola para as crianças se apresentar. Escola, quando o povo faz arraiar, a gente vai para esses lugares e, querendo ou não, a gente acaba rodando o Brasil em torno todo, né? Durante essa temporada aí toda. Super, deve ser cansativo, mas com certeza muito prazeroso, né? Sim. E aí tá lá presidente em todas. Tem que ir. E é uma logística, né? Carregar esse pessoal todo. Sim. Fantasia. Tudo. Tem que levar lanche. Levar o lanche. Tem que levar água. Tem que levar o cenário. Então, é toda uma logística. Como você falou, geralmente, quando a gente se apresenta assim, tem que estar horas antes. Muitas horas. Vamos sair. A apresentação são às 9. 6 horas, 7 horas, a galera já tá se encontrando. Se for mais cedo, porque tem maquiagem, tem cabelo. Então, é toda uma preparação antes para poder sair daqui, para poder sair para ir dançar. Então, querendo ou não, a gente acaba gastando um tempo bom para se apresentar. E o tempo de apresentação nosso geralmente é de 30 minutos. A apresentação em si, porque quando a gente vai dançar em evento, geralmente a gente faz um quadrilhão com público. Então, dá mais ou menos 1 hora de apresentação. Menina, nossa, isso tudo? Gente, é um teatro. É um tempinho legal. Né? E é muito interessante a origem, né? Que as quadrilhas, elas começaram na França, né? Na quadrilha, e o Brasil incorporou a partir da influência inglesa, né? Isso E como a gente incorporou, né? Com o jeitinho todo brasileiro mesmo, né? Ali do campo, mas o homem da roça, com uma dose de ironia, né? A história do casamento forçado, né? Que era muito comum. Isso. Né? E em comum com esses países, né? Assim, por exemplo, na França é muito tradicional a festa junina, mas lá está muito associada
ao homem do campo, né, as colheitas, né, festejar aquelas colheitas. Muitas vezes numa grande cidade isso já se perdeu, né, mas assim, de repente em São Sebastião, que tem esse histórico de agrovila, você Sim. acha que isso ainda existe por lá, essa referência do campo, ali das iguarias, de repente alguém está fazendo ali uma pamonha a partir de uma lavoura de milho que a própria pessoa faz? Sim, lá tem muito ainda disso. São Sebastião, por mais que tenha crescido, ainda assim tem muita parte rural, né? Ainda assim, lá ainda se mantém algumas coisas, né? Como a cidade é muito comunidade. Lá em São Sebastião é muito comunidade. E tem o Festival do Milho, que a cada ano que passa cresce. A gente já foi dançar lá algumas vezes, que é a colheita de lá mesmo, em volta, o milho. Tem também, geralmente, nas igrejas, na Santo Afonso, na Divino Pai Eterno, tem a quermesse, que eles fazem, eles mantêm também, bem como era antigamente mesmo. Em outros lugares também tem bastante, mas lá em São Sebastião é bom porque, como é bem próximo do Naí, é mais Uhum. próximo de outros locais, eu acredito que a galera vai muito para São Sebastião e gosta muito de quadrilha. Lá em São Sebastião a galera curte quadrilha junina. Sempre que a gente começa a temporada, a galera para e pergunta: gente, e aí, vai ter circuito aqui? Ai, nunca mais ouvi quadrilha, quando tiver me avisa. E se não avisa, briga, mulher. O povo, Olha. porque o povo gosta mesmo de quadrilha junina lá. E a gente faz o que pode para manter a tradição viva, né? Que o movimento junino, acredito que é muito fiel a isso, a manter as tradições vivas, a manter a quadrilha junina como era de antigamente, mas também com o quê de novidade. E a gente tenta sempre trazer isso, sempre contar uma história que é de importância para a gente, que é de importância para que aquela criança ou aquele adolescente, aquele jovem que está assistindo a gente consiga sugar algo através da quadrilha junina, da dança de quadrilha junina. Como eu falei para você, a gente costuma fazer temas, né, para ter toda uma história, e geralmente a gente pega essas histórias, a colheita, o milho, como que fazia antigamente. Então, lá em São Sebastião ainda se mantém pouco, mas ainda tem essas tradições. E é um desafio chamar a atenção do jovem, atrair o jovem para essa cultura tão tradicional aí associada à nossa ancestralidade nesses tempos aí de smartphone, ou você acha que a juventude ainda está dentro? É puxado. É. É porque, como você falou, a gente luta muito contra tudo isso, né? E quadrilha, como eu falei, querendo ou não, é tempo. O Uhum. final de semana que tinha pra ir sair, pra falar com os coleguinhas, vai estar em quadrilha, vai estar no ensaio da quadrilha. Então, querendo ou não, isso acaba que muitas das vezes não atrai os jovens. E aí que a gente tem que ter um certo jogo de cintura pra vem aqui, vem conhecer, vem ver que é totalmente diferente, porque querendo ou não, ele já tem aquela visão. É vergonha. Essa Tá. quadrilha é vergonha. Ai, vou pagar o mico. E aí, quando a gente vai nas escolas, porque a gente faz muita apresentação em escola, quando a gente vai na escola que ele vê como que de fato é, como que é a quadrilha por dentro mesmo, muitos deles se encantam, muitos deles gostam e acaba vindo. Mas não é fácil, igual era antigamente, né? Que antes era bem mais prático, você não tinha ter que fazer todo esse desdobramento. Geralmente aqui, lá na Sacarrolha, a gente recruta muito, os próprios dançarinos recrutam. Conhece, convida, a gente vai nas escolas, como eu falei, fazer apresentação, e aí os alunos assistem, acabam gostando, entram em contato. Vi o Instagram, que hoje em dia as quadrilhas têm que trabalhar muito com as redes sociais, né? Para Aham. chamar a atenção Sim. deles, para atrair eles para vir conhecer o movimento junino e a quadrilha. Então, a gente faz esse trabalho de mostrar que a quadrilha junina é um pouquinho além do que eles imaginam. E aí, quando entra, gosta, se encanta e quer permanecer ali. Isso que você falou, né, da timidez, o tanto que
Isso é um problema sério para tantos adolescentes, né? Então, assim, Sim. se encontrar ali na dança deve abrir o mundo deles, né? Deve ser muito Sim. gostoso. Muitos deles, porque a nossa quadrilha tem muitos jovens, né? E muitos deles falam isso. Chega lá, quase nem fala. Mas quando toca o som, que começa a dançar, você vê, é nítido como a pessoa muda. A expressão, como ela se diverte, parece que ela entra no mundo dela e tá só a pessoa ali se divertindo. Então, é por isso que a gente tenta sempre mostrar que quadrilha junina vai além. Não é só a quadrilha não é do jeito da quadrilha de escola, a gente é uma quadrilha profissional, é mais acima. A gente sempre fala que os nossos dançarinos são dançarinos profissionais, porque querendo ou não, tem que ter esse pensamento, porque requer Não, e tempo, esse preparo, né, para dançar aí requer quase 1 hora, preparo, meu Deus do céu, sim, socorro. requer um preparo, requer toda uma organização para que a gente consiga fazer uma temporada boa. Uma temporada que chame atenção. E vamos falar, você já citou isso algumas vezes aqui, sobre o tema. Vamos falar então da quadrilha em si, ó, do tema da Saca-Rolha esse ano. Eu queria que você falasse um pouquinho do figurino pra gente, como é, os tecidos que você usou, enfim, sobre a inspiração temática desse ano. A quadrilha Saca-Rolha, nesse ano a gente vai falar do vaqueiro, que é um tema muito nosso, né? Que a quadrilha tem já tem um histórico de falar do vaqueiro. E acaba que, querendo ou não, a gente se tornou referência aqui em Brasília por falar desse tema. E esse ano o tema da quadrilha é Aboio, a voz encantada do vaqueiro. E aí, nesse ano, a gente vai abordar um outro lado do vaqueiro, que é o aboio. Que é aquelas cantigas que os vaqueiros faziam e fazem até hoje para chamar a atenção do boi, da vaca, para a vaca se situar, para encontrar. Então, a gente vai falar desse pedaço. Vai falar dessa parte do aboio. Claro que a gente vai abordar a parte da pega do boi, que é bem de vaqueiro. A gente vai falar da missa do vaqueiro, que todo mundo sabe que é a história do primo do Luiz Gonzaga, que é o Raimundo Jacó, que foi vaqueiro também e foi morto, né? Então, a gente sempre coloca essas partes. Então, esse ano a quadrilha vai falar do aboio, a voz encantada do vaqueiro. E os trajes a gente tenta trazer a roupa fiel do que eles usam no Nordeste. Que é o gibão, o chapéu de couro, a perneira de couro. Então, o traje esse ano vai ser de vaqueiro. Os meninos vão usar gibão, chapéu de couro, a calça e a chinelinha de couro. E aí, esse ano, a única diferença é que a gente vai usar tons mais terrosos, marrom, botar uma corzinha ali que é um amarelo. E a gente costuma falar da Nossa Senhora também, porque como eu falei, a gente segue o tema. E o vaqueiro, ele é muito devoto de Nossa Senhora. E a gente tenta seguir o tema ali à risca do que a gente consegue encontrar pesquisando. Muitas das vezes a gente vai atrás mesmo para ver se consegue viver isso para trazer para a quadrilha junina. Então tem toda uma pesquisa antes para a gente ser o mais fiel possível ao tema que a gente está trazendo. Funciona mais ou menos como uma escola de samba também, Isso, né? Tem ali o enredo, né? É esse mesmo segmento. Sim. É esse mesmo segmento. Você não falou do figurino das mulheres. Ai, o figurino das mulheres. Dela tem vaqueira também. O figurino das meninas esse ano, eu quis trazer um figurino um pouquinho mais atual. Então, elas vão usar um vestido com um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais arrumadinho, né? Como elas mesmas falam. E vai ser no mesmo tom, marrom, chinelinha de couro, um arranjinho bonitinho, maquiadinha, para ficar bem legal. Porque esse tema vaqueiro, ele é mais voltado pro vaqueiro, né? Mas as minhas meninas não deixam de brilhar e elas arrasam muito. Então, a gente tem que fazer sempre o melhor, tenta sempre trazer o melhor para dentro da quadra, né? Claro. E vamos aqui, para quem só tem como referência aquela quadrilha da escola, né? Ou que vai a festas, mas assim, não costuma ver quadrilha.
Como é que funciona? Como é que você conta essa história? Tem fala, tem microfone, tem aqueles comandos da quadrilha tradicional? Tem. Então explica pra gente. Geralmente, o nosso contador, né, mestre de cerimônia, é o marcador. 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 E é ele que dá todos os comandos, é ele que conta a história para o público. Então, ele narra, né, digamos assim, o que vai acontecer dentro do arraiá. Então, ele conta desde o início, conta a história do vaqueiro. Ele geralmente é um personagem, pode ser um personagem ou não, pode ser ele mesmo só contando a história da quadrilha. E é ele que dá os comandos. Anarriê! Geralmente é ele que faz esses comandos. Tem o casal de noivos, que tem que ter o casal de noivos, né? Que é o normal da escola. Aham. Tem o casal de noivos. É uma outra quadrilha que tem o rei e rainha. Casal de rei e rainha, que é o rei e rainha do milho, né? Mas nem toda quadrilha tem. Mas tem quadrilha que segue essa. E o marcador, ele faz esse papel de contar para o público conseguir entender o que a gente está querendo passar através da dança e dos movimentos da quadrilha junina lá dentro. Então, ele acaba sendo esse contador de histórias da quadrilha junina que está se apresentando ali. Ainda tem o padre? Tem Tem. quadrilha que tem, nem todas, mas geralmente 90% tem o padre ainda. Nessa sua vai ter um boi, uma vaca lá? Tem, vai ter o boi, Olha. não vai ter, esse ano não vai ter o padre, mas a gente vai ter o boi sim, vamos fazer o curral, tudo Olha, bonitinho. então tem uma cenografia Sim, também. tem. Até para ficar mais explícito, né? Para quem, Aham. como você falou, para quem não acompanha tanto, para quem não entende, não conhece a história do vaqueiro e não conhece a história da quadrilha junina, ter aquele impacto de ver e assimilar, poder entender, né? Tá. Aí- Então, você falou aí o Anarrié, né? Mais uma vez aí a influência da França, né? Que é Anarrié, que É. Anarrié é anda para trás? Anarrié é para seguir. Anarrié? Anarrié! Anarrié, aí tem o balancê Sim, também, né? o balancê é para você, digamos que dançar. Certo. E tem ainda Olha a Cobra? Tem, Olha a Chuva? tem. O que mais? Tem o Olha a Cobra, tem o Olha a Chuva, Caminho da Roça. Não tinha um que fazia uma pontinha assim? É o túnel. Um túnel. Ainda tem. A gente sempre, as quadrilhas juninas, principalmente daqui de Brasília, a gente tenta manter a tradição. Por mais que a gente siga, né? Se dê uma estilizada, como a gente fala, a gente tenta manter a tradição. Então, esses passos, eles são meio que obrigatórios. Que é o túnel, cruz, grande roda, o X, vem desde lá da quadrilha de escola. E aí a gente mantém o Anarriê, a Lavantu, tem ainda isso tudo ainda. A gente continua mantendo essa tradição ainda. Então, o que me leva aí a querer saber dos critérios das competições. Então, ali na escola de samba, né, tem aqueles, vamos dizer, Quesitos. os quesitos obrigatórios a serem cumpridos. Você consegue fazer aí uma analogia para a gente aí do que é obrigatório? Sim. Então, conta para a gente. Na quadrilha junina é quase igual o carnaval, em questão de quesitos. Uhum. O nosso é casal de noivos, marcador, traje típico, que é a roupa, traje típico, animação, que é como é a animação do grupo inteiro, no geral, animação / harmonia, que aí a gente... E coreografia. Esses são os quesitos. Uhum. E aí, além desses quesitos, tem tem o fora do casal de noivos, a gente tem o marcador também, que o marcador ele ganha nota sozinho. Então, ele depende do grupo pra... De repente, ele seria quase como uma comissão de frente, né? Isso mesmo. E aí, tem figurino, tem música, que é a trilha sonora, que conta também muito. A trilha sonora, ela ajuda a quem tá assistindo a entender o segmento da história, né? Então, são esses obrigatórios. E como eu falei, os passos obrigatórios são esses que eu acabei de falar, que é a cruz. Você tem a obrigação, se você não fizer, você perde ponto. Como é que é a cruz? A cruz, que você tem que fazer o passo da cruz, a coreografia.
Tá, mas como é que é? Esse eu não tô lembrando. Você faz uma cruzinha, tipo assim, coloca as pessoas para fazer o X, Ah, tá, uma a cruz, formação a que formação. todos vão fazer. Isso, Ah, são entendi. formações. Ah, tá. Cruz, X, grande roda, 4 rodas, o túnel que você falou. Esses são obrigatórios. Então, se a quadrilha não colocar e não tiver específico, e aí o Vai jurado, se ele perder não ponto. perde ponto. Cumprimento também. Cumprimento é muito importante. Se você não cumprimentar seu público, perde ponto. Então, esses são obrigatórios. E os quesitos que eles irão julgar são esses que eu falei. Marcador, coreógrafo, casal de noivos. Marcador, casal de noivos. Animação, traje típico e coreografia. Que maravilha. Sim, são esses. Tá, e acho que a gente já falou, né, que atualmente são 50 escolas, 50 quadrilhas competindo, né? E elas também estão divididas em 2 grupos. Isso. Na Link DFE são 2 módulos, que é o especial e o acesso. Já na União Junina é módulo único lá. Então, aqui na Liga, são 2 módulos, o especial e o acesso. O campeão do especial vai representar a entidade no nacional e as 3 últimas do especial desce para o acesso. E as 3 primeiras colocadas do acesso sobe para o especial. E aí, geralmente, a campeã do especial, ela, ou quando é aqui em Brasília, o nacional é aqui em Brasília, você tem direito a 2 participantes. Então, geralmente, vai a campeã e o vice. Assim é em todo o Brasil. Aham. Se você é aqui, a cidade, o estado que recebe o concurso, você tem direito a colocar 2 quadrilhas. Eu vou ler só aqui, pessoal, não dá para ler, né, o nome de todos, que são 50, mas para ficarem ligados aí em algumas escolas, entendeu? Para acompanhar as quadrilhas. Então, além do saca-rolha, tem aqui, ó, o bambolear, mexe-mexe, tengo-lengo, o chinelo de couro, que é de São Sebastião também, coisa da roça, formiga da roça, triscoquemô, Santo Afonso, tradição, mala véia, caipiras de fé, num só piscar, sanfona lascada, rebuliço, chamegá. Olha, gente, não cheguei nem na metade, são 50, é quadrilha que não acaba mais. Então, assim, diversão garantida, não é? Sim, diversão garantida. Para Brasília e em torno. E em relação à música, é um som mecânico? Vocês ou alguém da região pode cantar também? Como é que é Sim, normalmente? são os 2 métodos. Tem o mecânico e tem o regional, que é a banda que é feita para cantar as músicas da quadrilha, que chama de regional. E aí aqui tem os 2. Atualmente tá se aumentando mais ainda o regional, que é as bandas de forró Uhum. que se montam, contratam uma banda que já está junto há um tempo e traz elas para a quadrilha junina para cantar durante a apresentação. E a saca-rolha tá com qual? Atualmente a gente está com o mecânico, que é o que a gente leva para o estúdio, grava e coloca para tocar no dia. Mas então vocês contratam pessoas para gravar essas músicas? Sim, tem quadrilha que faz isso. Tem como pega as músicas que quer, manda, eles gravam e te manda. E tem o normal também, que você pega as músicas, o Ramalho, Zé Ramalho, e coloca. Aí vai muito também da quadrilha, do poder, do quanto a quadrilha consegue arcar, porque quadrilha junina não é barato. Imagina. Igual muitos pensam. Então a gente acaba trabalhando com o que a gente tem, né? E há quanto tempo existe aí essa lei para dar esse suporte aí para as quadrilhas juninas? Se eu não tiver errada, eu acredito que é desde 2015, 2016. Mas não tem tanto tempo assim, mas também não é uma lei tão nova. Uhum. E vocês têm conseguido aprovar o projeto de Sim. vocês? Tá? A gente, como eu falei, o movimento junino, cada ano que passa, ele tenta se profissionalizar mais ainda. Ele tenta ser um movimento organizado mais ainda, mais que a gente já é.
Então, a gente sempre está participando de cursos profissionalizantes, cursos que são voltados para isso. Então, a gente consegue ter uma noção melhor de como fazer um edital, de como participar de um edital, como participar do próprio FAQ. Então, muitas quadrilhas juninas têm esse êxito em conseguir fazer participar desses editais. A Saca-Rolha, a gente, graças a Deus, ultimamente a gente está conseguindo, mas eu pretendo ainda mais aprender, né? Porque nunca é tarde para aprender. Eu vi, eu estava dando uma olhada e vi que vocês tiveram nota máxima lá, né? Sim, os 130 pontos, né? Se eu não estiver errada, as 4 primeiras quadrilhas que ficaram no ranking são de São Sebastião. Olha isso! Não, Chinelo de Couro, Saca-Rolha, Formiga da Roça, Não Só Piscar e Santo Afonso. Se eu não estiver errada, ficou uma... Que coisa boa, Sim. né? Para você ver assim que sempre que você tem um grupo unido, né? Se ajudando, Sim. aquela experiência ele vai sendo compartilhada, né? Vira mesmo uma referência. Sim, a gente se organiza, a gente tenta sempre passar um pro outro, a gente sempre tenta estar juntos. Uhum. Juntos, a verdade é essa. A gente não dá por conta da correria, é muita coisa, ainda mais quando tá chegando próximo, abril, maio, por aí assim, é muita coisa. Então a gente corre muito contra o tempo, acaba que a gente não se vê tanto. Uhum. Mas é sempre ali pelo WhatsApp, é ligando, tá onde? Às vezes a gente se encontra na secretaria, às vezes a gente se encontra no cartório, até sem querer, mas é bem legal essa parceria que a gente tem lá, né? Que a gente tenta sempre fortalecer o grupo do outro. E lá em São Sebastião, o legal é porque o movimento junino ele é envolvido não só em quadrilha junina. Exemplo, a Chinelo de Couro é a que é a responsável pela Via Sacra de lá, de São Sebastião. E aí, a Via Sacra tem galera da Saca-Rolha, tem a galera que ajuda, que é da Formiga, das outras quadrilhas. Então, a gente não é só quadrilha junina que a gente ajuda a fomentar, a fortalecer. Tem outros segmentos que a gente acaba se envolvendo. Sim, e em relação assim, a projetos sociais ali com a juventude, vocês desempenham ali também? Sim. Eu acho que o maior projeto social que a gente desenvolve é a quadrilha junina, né? Porque, querendo ou não, a gente acaba sendo um alicerce para muitos jovens. Ainda mais lá em São Sebastião, que é uma cidade carente de cultura, que a gente quase não tem essa à disposição. As quadrilhas juninas, a gente que faz esse papel de projeto social, do social, de estar pegando o jovem, trazendo ele para o movimento junino, e aí, através da quadrilha, a gente se une, a gente sempre tá junto para fazer doação, para arrecadar coisas para doar. Então, a gente sempre faz isso. Projeto social, eu acho que o maior projeto social são as quadrilhas juninas. E tem ali todo o aprendizado, né? Aprender a dançar, compreender aquela cultura, tem a música, não estar na rua, né? Sim. Estar ali num ambiente com essas pessoas. E eu costumo falar que a quadrilha junina, ela, além disso, ela acaba se tornando sua mãe. Sua mãe, seu pai, porque, no meu caso, muitos dançarinos, eles me obedecem muito mais do que obedecem os pais. Eles me escutam, eles param para me ouvir. Muito mais do que muito pai. Então, tem pai que chega lá e fala, conversa com... Me ajuda aqui, sim, porque, né? Porque não tá dando. E aí, eu vou e eu pego no pé, eu converso, eu falo. Com eles, a gente tenta sempre passar o lado de que, principalmente para as meninas, porque eu sou mulher, né? Tem que fortalecer as meninas, então eu tento sempre fazer com que elas entendam que elas têm que fazer o caminho delas. Independente, elas têm que fazer o caminho delas e elas têm que se fortalecer uma pela outra, assim como eu me fortaleço por conta delas, por conta deles, né, do pessoal da Saca-Rolha, são eles que me fortalecem muito. Se eu ainda não desisti, foi por conta deles. É muito por conta deles. Então, eu tento sempre passar isso. Que você tem sempre que se manter firme, que você tem sempre que fazer o seu, que você tem sempre que apoiar o outro ou a outra. Sempre tem que ter uma mão estendida para quem precisar. Independente se é da Saca-Rolha, se é da Não Só Piscar, se é da Chinelo de Couro,
se é da Santo Afonso, você tem sempre que ter a mão estendida para querer ajudar o coleguinha. Tá certo. Então, a gente sempre faz isso lá, né? Muito bem. Jéssica, e além desse projeto, né, que você se dedica aí com tanta paixão, você ainda encontra tempo, né, para cuidar da sua família. E fiquei sabendo que você também é uma empreendedora, né? Sou. Conta pra gente como é. Eu sou mãe de 3. Eu tenho uma de 12, uma de 8 e uma de 6. E aí eu tento conciliar minha família com quadrilha. Como eu falei, acabei envolvendo todo mundo. Pra quadrilha, minha casa é basicamente o QG da quadrilha. Então, chega uma época dessa, tudo que você vai ver é coisa de quadrilha. Então, meus filhos, eu tento sempre conciliar para que não falte nem para eles, nem para quadrilha, né? E eles gostam muito, eles me cobram muito para participar da quadrilha junina, da criação. Eles gostam de ir para os ensaios. Então, eu faço o que eu posso para ser uma mãe presente para eles, tanto em época de São João, quanto fora. E ainda sou empreendedora. Eu sou transista e eu faço trança há uns 3 anos, 4 anos. E aí, a mesma coisa. Eu junto os 3 e tento manter o equilíbrio de todos. Como minhas clientes, ainda bem que eu tenho uma clientela muito bacana. E elas entendem muito bem. Todo mundo sabe que eu danço quadrilha, que eu mexo com quadrilha. Elas também se envolvem muito. Elas sempre tentam ajudar quando a gente faz rifa. Elas, quando tiver rifa, me fala que eu compro. Então, eu sempre tento ajustar a minha agenda com a agenda da quadrilha, porque, como eu falei, chega essa época, querendo ou não, eu tenho muitas reuniões para participar, muitos eventos. Então, acaba que eu tenho que fazer essa conciliação. Mas trança é outra coisa que eu amo fazer. Eu amo trançar, eu amo ter esse contato com as minhas clientes, de ter um tempo para conversar, entender elas. Muitas delas chegam lá triste e saem de lá renovada, com um sorriso no rosto. E para mim isso é muito gratificante. Eu amo fazer trança, como eu amo fazer quadrilha junina. E manter a cultura preta viva, para mim, também é muito importante, sabe? Eu sou uma preta e eu tenho orgulho de ser preta. E o que eu sempre, na minha casa, eu sempre faço de tudo para que minhas filhas entendam isso, que sim, elas podem ter o cabelo black, do jeito, pode usar o cabelo black, pode usar o cabelo liso, e que ninguém pode opinar. Se elas gostaram, continuem. Então, eu amo fazer trança demais e é muito bom ver a mudança, como eu falei, a cliente chega lá triste, Jéssica, me ajuda, não sei o que eu faço. E aí eu dou pitaco sim, e elas saem de lá renovadas, felizes, agradecidas. Então, para mim é muito gratificante. Sem falar que eu acabo tendo muitas amigas, eu tenho muitos clientes que se tornaram amigas, e a gente acaba tendo esse vínculo, essa amizade, além só dos cabelos, né? Então, às vezes a agenda bate, mas eu sempre consigo conversar, a gente acaba se entendendo. É muito bacana isso, porque não é só trançar um cabelo, né? Fazer uma trança leva um certo tempo, Sim. Né? E a questão da ancestralidade, vai trançando aquele cabelo e vai conversando, né? É toda uma história por trás. Todo um ritual, né? Sim, trançar vai além. Eu sempre falo que eu tenho um público misto, né? Uhum. Minhas clientes é misto. Eu tenho muita cliente mulher, mas eu também tenho muito homem que tá cada vez mais aumenta, né? Os homens estão aderindo às tranças. E eu tenho muita criança, adolescente também. E aí esse é o momento que eu tenho também para conversar com eles. Então tem muita mãe que vai lá, deixa o filho lá e fala, tá nas suas mãos, que eu confio em você. E é isso. Então, querendo ou não, eu acabo tendo esse tempo para conversar com eles, para passar o que é a trança que eles estão fazendo. Então, eu explico, eu conto a história da trança, o porquê da trança. Então, eu acho legal você explicar para quem não entende, que tem a curiosidade de aprender, do que questionar, do que ficar falando e achar que ali é só um penteado
e acaba por ali. Não, trança vai além, né? Vai além só de trançar. Tem amor, tem muita coisa envolvida. E aproveitando, a mulher branca pode trançar o cabelo? Claro que pode. É isso que eu sempre tento explicar. Que, pra mim, eu acho muito mais... Como transista, eu prefiro explicar pra você o porquê é tão importante pra gente que é preto, da comunidade preta, as tranças, do que falar pra você, não. Você não pode trançar porque você é branca. Se alguém te explicar, você não vai passar a dar valor? Claro. Você não vai passar a entender mais ainda e dar mais valor àquilo ali? Então, eu acho que exclusão não. Eu já sou, por ser preta, eu já sou tão excluída, por que eu vou excluir alguém? Então, eu prefiro explicar. Eu conto a história, eu falo, eu faço a pessoa dar valor àquilo que ela tá usando, eu faço a pessoa dar valor ao meu trabalho. A questão do respeito, né? Sim. O conhecimento, o respeito, e poder explicar, né? passar pra frente. Caso alguém venha e, nossa, você é branca usando trança, ela vai poder explicar. Ela vai poder falar, ela vai poder ter argumento pra se defender, né? Então, eu não vejo mal. Mas tem trancistas, e aí é delas, né? Que não faz. Não faz trança em branca, mas eu não... Enfim, é um assunto que tá rolando aí, enfim, que está acontecendo o diálogo, isso é o mais importante, né? Querido, estamos partindo aí para o final da nossa entrevista, agora um mini ping-pong, e depois a gente se despede com uma música, tá bom? Tá ótimo. Então, o melhor forró, imagino que você gosta de forró. Gosto. Né? Ai, tenho muitos, mas eu acho que Frevo Mulher é do Quadrilheiro. Tá certo. É a comidinha mais gostosa para se experimentar. Experimentar não, para comer de pote na festa junina. Baião de 2, canjica. Um prato de sal e um de doce, né? O melhor lugar para se apresentar aqui no Distrito Federal, ou então a melhor experiência que vocês já tiveram aqui no Distrito Federal? Melhor lugar, São Sebastião, minha casa. Tá certo. Experiência, eu acredito que é quando a gente toma posse na Câmara Legislativa, no Palácio, quando a gente vai para lá, é nosso. Então, para mim, é uma experiência muito incrível. Um momento inesquecível que a quadrilha te proporcionou? Nossa, tem vários. Então vamos assim, o mais recente. O mais recente são os apoios das pessoas. Então, quadrilha me proporciona isso, ter apoio. E eu acredito que foi o último intensivão que a gente teve, que foi lindo. O seu Augusto, que é o fundador da quadrilha, ele estava presente. A primeira noiva da quadrilha, que é filha dele, estava presente. Então, para mim, atualmente, pouco tempo, foi o nosso intensivão, que foi muito lindo. Tá certo. E para quem quiser acompanhar o circuito, tem algum site ou as redes sociais? Deixa aí para quem está nos acompanhando como saber, como acompanhar, em que lugares ir para ver o trabalho de vocês. Você que é amante do Movimento Junino de Brasília e do entorno, vai lá no Insta, segue nas redes sociais, Quadrilha Junina Saca-Rolho Oficial, link DFE, que aí lá você vai saber tudo do Movimento Junino, vai saber onde a gente vai dançar, vai saber onde serão os circuitos, as etapas, que a gente roda a Brasília inteira. Então, segue lá, Quadrilha Saca-Rolho Oficial e link DFE, que aí lá você vai saber de tudo, de todas as quadrilhas juninas, e você vai achar a sua favorita, que você gosta, para poder acompanhar. Arrasou, querida. Vamos aqui, brindar ao sucesso do Saca-Rolho, que Amém. vocês tenham uma linda temporada. Amém. Tá Obrigada. Bom? E, pessoal, vamos agora ouvir Tiago Lunar, com um forrozinho bem gostoso aí pra gente. Até semana que vem. Beijo. Alguém tá apaixonado, hein? Vá, organize o seu pensar, esqueça todo o mal que passou, põe as ideias no lugar e jamais deixe de crer no amor.
que ele virá e fará você se entregar, de desejos estremecer, no inverno te aquecer, no verão te levar pro mar, e sonhar e viver, e provar todo o prazer que se possa imaginar, que se possa conceber, que se possa imaginar, que se possa conceber. Vá, chame a mais linda pra dançar, queira pessoas novas conhecer,